Meus amados irmãos, nós vamos começar hoje uma série de reflexões sobre vida em família. Vida em família. E eu queria introduzir toda essa temática do mês, passando um videozinho para vocês. Ele é um vídeo legendado, curtinho. O título desse vídeo, preste atenção, porque o título desse vídeo ele é bem sugestivo, tá? O problema não é o prego. É o título desse vídeo. O problema não é o prego, tá? Preste atenção no vídeo para você entender a moral por trás dele. E a partir dele nós estamos então começando esse conjunto de reflexões. Eu queria dizer para os irmãos que não existe assunto mais desafiador para qualquer pregador do que família. Porque todo pregador é um pai imperfeito, é um marido imperfeito, bom, se ele é pai, né? É um marido imperfeito se ele for casado. Agora, se ele não for nem pai e nem esposo, ele é no mínimo filho, e ele é um filho imperfeito. E evidentemente que é o tipo de reflexão que você tem que pregar para você, falar para você, arrepender-se consigo mesmo diante do Senhor. Aí você fala assim, agora eu posso pregar para o povo. Porque o Senhor está me tratando, está lidando com aquilo que precisa mudar em mim. Porque o Senhor está me levando a perceber essas verdades. Então eu espero que você, sendo filho, sendo pai, sendo esposo, sendo esposa, seja qual for a sua realidade familiar, ou o conjunto dela, que você abra o seu coração para Deus falar com você nesse mês, para Deus desafiar você, que eu também, Deus me dê graça e misericórdia, para que esse seja o meu coração, muito antes, inclusive, de subir aqui no púlpito com temor e tremor diante de Deus, diante de questões que todos nós temos tantas lutas e dificuldades. Vamos então ver esse vídeo, está tudo ok aí? Tá, pessoal? Pessoal da mídia? Tá, vamos desligar então as luzes. O problema não é o prego, preste atenção. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head. And it's relentless. And I don't know if it's gonna stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever gonna stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. No, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, out. you're not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just, sometimes it's like, there's this achy, I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. Yeah, that sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just... Don't. Try to see things my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? We can work it out. We can work it out. Qual é o seu prego? Onde ele está enfincado? Qual é o seu prego? Você vai abaixar a cabeça e você vai perguntar para o Espírito Santo. Baixa a cabeça e fala, Senhor, onde está a dor? Onde está o lugar em que está o problema, apesar de eu não querer reconhecer o problema? Mas eu quero que o Senhor me mostre, porque se precisa ser tirado, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor arranque. Fale isso com o Senhor.
Salmo 115. Nesse mesmo espírito de entrega, de sujeição ao Espírito Santo, nós vamos ler esse salmo, que fala de um povo como uma família, fala de um povo abençoado, e nós vamos refletir sobre isso nessa noite. Diz assim o Salmo 115: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Torna-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou aos homens. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Às vezes é difícil nos vermos como famílias abençoadas. E é difícil nós olharmos para nós mesmos como famílias abençoadas, porque lidamos com coisas muito difíceis. Lidamos, por exemplo, com o choque de papéis. Muitas vezes não sabemos trabalhar bem o que é ser marido, às vezes o que é ser esposa. Temos dificuldade de responder ao nosso lugar como filhos. Temos circunstâncias adversas nas nossas casas, nas nossas famílias. Alguns sofrem por falta de dinheiro, dívidas. Olha o quanto uma situação de endividamento mexe com um lar, com uma família. E aí você olhar para a sua própria casa e dizer, nós somos família abençoada do Senhor, parece difícil. Há muitos problemas emocionais, patologias da alma, problemas que trouxemos lá do nosso lar de origem, ou estamos vivendo ainda no nosso lar de origem. Às vezes, há parte do nosso lar que teme o Senhor e parte que não teme. Como dizer, então, somos família abençoada do Senhor? Quando as perdas chegam, quando a doença chega, quando os problemas se alastram, quando as dificuldades aumentam, quando os planos não dão certo, quando os sonhos se frustram, como olhar para nós mesmos e dizer, somos famílias abençoadas pelo Senhor? O que é uma família que pode declarar, somos família abençoada do Senhor? À luz da palavra de Deus, não são famílias que não tenham todas essas adversidades que eu citei. À luz da palavra de Deus, sabe o que é ser uma família abençoada pelo Senhor? É ser uma família que tem aliança com o Altíssimo. Porque alguém pode ter dinheiro, pode estar com seus sonhos sendo concretizados, pode viver uma certa bonança nos relacionamentos, pode estar em plena saúde, em gozo pleno das suas faculdades emocionais e mentais, dando certo todos os seus sonhos e projetos, mas está longe de Deus e caminhando para o inferno.
Seus filhos são filhos da ira, e não filhos de Deus. Eles jazem no mundo sem Deus. Portanto, diz a Escritura, eles estão debaixo do príncipe da potestade do ar, daquele que atua nos filhos da desobediência. Portanto, o que é ser família abençoada e ser família não abençoada? O que determina isso? Isso é determinado pela relação que você e a sua casa têm ou não têm com Deus. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O salmista tem consciência disso. Ele não é um masoquista, alguém que goste de sofrer. Ele não é um pessimista, alguém que olha simplesmente com desesperança para tudo. Ele não é um murmurento, que está aqui para reclamar das dificuldades. Ao contrário, ele é alguém que está declarando que o Senhor se lembra de nós e Ele nos abençoa. Que o Senhor é aquele que abençoa os que o temem. E Ele abençoa de quem a quem? Do menor ao maior. Dos pequeninos que aqui estavam, até os homens e mulheres de avançada idade, que estão aqui ou não estando aqui, temem o nome dEle, porque ser abençoado é ter vida no Espírito Santo. Ser abençoado é ter sobre si a vida eterna e a salvação. Ser abençoado é perder tudo, desde que tudo que eu perdi não me roube do grande tesouro que é o Evangelho, que é a cruz. O que determina uma família abençoada pelo Senhor não são, preste atenção, não são as circunstâncias, não são as adversidades, não são também as conquistas. Isso gera encorajamento para os que sofrem, porque você pode olhar para a sua casa, se você teme a Deus, se você conhece a Deus, se você tem um relacionamento com Deus, se você já se rendeu a Jesus, se você tem uma aliança com o Senhor em Cristo, você pode olhar para a sua casa, independente das lutas, dos problemas, dos questionamentos, dos desencontros, você pode dizer, nós somos família bendita e abençoada do Senhor. E isso pode te gerar encorajamento. Então, as dívidas, vamos pagá-las em Cristo Jesus. Haverá tempo de mudança, haverá renovo de oportunidades. As perdas, vamos aceitá-las. Os sonhos frustrados, vamos substituí-los pelos sonhos que Deus tem para nós. Mas também isso gera, ou pode gerar em você, humildade. Porque se você está vivendo dias em que além da bênção do relacionamento com Deus, a bênção da salvação, que é uma bênção inigualável sobre você e a sua casa, talvez você está vivendo dias mais tranquilos. E como você tem uma aliança com Deus, você pode dizer, glorificado seja o Senhor, não é por força nem por violência, não é a força do meu braço, não é a minha inteligência, não são as minhas habilidades, não é a minha capacidade gerencial, não é também a minha estrutura emocional que está gerando tudo isso. Graça, 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 graça sobre graça. E aí você então, entendendo por que você é abençoado, você tem compaixão daqueles que, nesse momento diferente de você, eles estão sofrendo. Agora, existem algumas marcas que nós vemos nesse texto, de uma família que tem aliança com Deus. Deixa eu dizer para você, as 3 coisas que eu vou citar aqui, são marcas exclusivas de pessoas e famílias que têm relacionamento com Deus. Você não vai achar isso em outro lugar.
Se essas marcas existem em você e existem na sua casa, você pode dizer nessa noite, você pode estar passando o que for, mas você pode, em gratidão, erguer sua cabeça e dizer: louvado seja o Senhor, eu sou família bendita de Deus. Se essas marcas existem, mas elas precisam ser fortalecidas, e eu acho que nesse sentido, todos nós estamos aqui dispostos a ouvir para que isso aconteça. Você pode dizer: eu sou família bendita de Deus, mas nós precisamos viver isso em maior plenitude, de maneira mais intencional, de maneira mais profunda, viva, para que as circunstâncias sejam superadas, para que as circunstâncias não ditem quem nós somos, porque o que diz quem nós somos é o Senhor nosso Deus e não as circunstâncias. Ou seja, são marcas que existem onde há relacionamento com Deus, e isso demonstra que você é família bendita de Deus, abençoada por Deus. Mas isso não significa que o seu lar não tenha que crescer nestas coisas. E esse é o nosso grande desafio nessa noite. Eu acho que nós temos dois tipos de pessoas aqui. Filhos e filhas abençoadas de Deus, mas que precisam entender quais as marcas que devem estar ali na sua família. E nós temos um outro tipo de gente. Gente que eu desejo que saia daqui, filho, filha, abençoados de Deus, mas que ainda não tem relacionamento com o Senhor. Então você está aqui nessa noite para conhecer esse Deus abençoador, cuja palavra nós acabamos de ler. Que marcas são essas então? A primeira marca de um povo, de uma família abençoada por Deus, chama-se adoração. Olha o que o texto diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós. Pergunta: poderíamos trocar essa frase dizendo assim: não a nós, Senhor, apenas um pouco de glória para nós? Quando eu digo nenhuma, quanto que sobra de nenhuma? Nada. 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 A marca de uma família abençoada por Deus é a marca de pessoas que dão toda a glória a Deus e nenhuma glória a si mesmos. Adoração, meus amados irmãos, deixa eu dizer algo muito sério aqui sobre adoração. Nós temos reduzido a compreensão do que é adoração. Tem gente que acha que adoração é uma coisa que acontece na igreja, no culto e quando a gente canta. Ainda fala assim: nossa, a adoração hoje foi boa, hein? Ou então, nossa, hoje estava fraca a adoração na igreja. Quando adoramos no sentido de cantar e glorificar a Deus através de cânticos, orações e sua palavra, estamos adorando? Sim, mas adoração no culto é expressão de adoração na vida. Quando não há adoração na vida, não há vida no culto, porque o culto tem que ser a expressão da vida que eu tenho em Deus. Então, o que é adoração? Adoração é exaltá-lo, é bendizê-lo por tudo aquilo que ele é. E adoração nos abre a percepção de um Deus cheio de glória, não a nós, Senhor. A nós nenhuma glória, porque quando você olha para Ele e vê como Ele é exaltado, como Ele é grande, como Ele é majestoso, como Ele é altíssimo, como Ele é santo, como Ele é amoroso, como Ele é justo, isso serve também como um espelho para você e para a sua família.
mostrando o quanto vocês são pequenos, o quanto vocês são pecadores, o quanto vocês são miseráveis, o quanto vocês são duros, o quanto vocês são inconsequentes, o quanto vocês são mimados, o quanto vocês são de dura serviço, o quanto vocês precisam de graça, misericórdia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, porque se Deus tirar a mão, ai de você, ai de mim. E aí o que a gente faz? A gente se rende. Adoração é marca de família abençoada por Deus, porque a família que tem aliança com Deus é a família que diz: Senhor, seja glorificado. Seja glorificado em quê, Senhor? Quando tiver muito, quando tiver pouco, quando tiver fácil, quando tiver difícil, quando tiver saúde, quando tiver doença, quando tiver paciência, quando tiver ira, quando tiver muito amor, quando tiver muita luta nos relacionamentos, seja glorificado, seja exaltado. E aí o salmista faz um contraponto. Diz, eles nos perguntam. Quem nos pergunta? Aqueles que não adoram o Deus verdadeiro. Perguntam a quem? Aqueles que são família abençoada do Senhor. O que eles perguntam? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? E o tipo de idolatria que o salmista descreve, ou seja, a negação da glória devida a Deus para adoração a falsos deuses, é o tipo de idolatria mais comum da gente identificar. Ou seja, ele fala daquele costume dos povos da época, que a gente vê até hoje em tantos e tantos lugares, de fazer estátuas, imagens, esculturas, e as pessoas se prostrarem, beijarem os pés, tocarem a mão, andarem em profundas procissões. Ah, meu Deus, ah, minha mãezinha, o que ele está olhando? Uma estátua. O que ele está dizendo? Meu protetor, minha protetora, meu Senhor, minha Senhora, seja lá o que for. E aí ele diz assim: tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pés, mas não anda. Eu tive um professor no seminário que ele estudou numa instituição lá na Espanha. E um dos professores do doutorado dele também reformava ídolos antigos, estátuas de ídolos antigos, para as procissões. E um dia, antes de uma grande procissão numa cidadezinha da Espanha, uma estátua foi e caiu. Deixaram a estátua cair quando foram tirar do altar aquela estátua. A estátua caiu, quebrou o braço. Correram lá, porque tinha que arrumar, e no outro dia cedo ia sair a procissão. E esse professor foi chamado então para consertar, não o meu professor, mas o professor que estava ministrando aula para ele no doutorado. E ele foi lá, teve que fazer um trabalho em cima da hora, correndo, e ele usou um material um pouco mais flexível para refazer o braçozinho da estátua. Só que aí aconteceu um problema na hora da procissão. À medida que o pessoal carregava e a estátua balançava para lá, balançava para cá, o bracinho que foi colocado começou a fazer assim. Aí o povo, milagre! O santo está acenando para nós. Esse era um santo que a mão mexia, porque tinha uma mola aqui debaixo do braço. Agora, sabe qual é o problema nosso? É que às vezes os nossos santos são um pouquinho piores. Eles não têm boca, mas falam. Não têm pés, mas andam demais.
Tem boca que não come, ou melhor, não come, mas te ensina como você pode comer. Você quer ver o que tem sido ídolo na casa de muita gente e roubado a adoração a Deus? Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim na escada, já tem um certo tempo, mas isso você ouve toda hora, de várias maneiras. O cara dizia assim, rapaz, eu comprei o último modelo de celular, tal, que a essa altura já deve ser uma porcaria, porque já saiu um monte depois. Rapaz, eu amo isso mais do que a minha mãe. Bom, ele externou. Agora, há poucos dias, um rapaz matou o pai, porque o pai tomou o celular da mão dele. Ídolos. Um título pode se tornar um ídolo. Eu só vou ser feliz o dia que eu for. Pode se tornar um ídolo. Tem gente que não consegue mais desconectar. Eu acho que vão acabar, Eduardo, os pescadores. Porque como lá na beira do rio não tem Wi-Fi em muitos lugares hoje, os meninos não querem mais pescar. Vai ficar sem Wi-Fi 2 dias, ele vai morrer. Vai ter um estresse pós-traumático por falta de Wi-Fi na beira do rio. TV. Acho interessante. Pastor, para de arrumar programação na igreja, pastor. Pastor, para com isso, pastor, a igreja tem coisa demais. Pastor, não sei o quê. Pastor, esse negócio também ficar tendo que ir na casa dos outros, tem que estudar a Bíblia. Pastor, vai, pastor. Mas uma série de 15 capítulos na Netflix, em 2 dias você vê. Estudar a palavra de Deus, ler meia hora de Bíblia e orar, é pesar demais. Mas você está doidinho para a segunda temporada cair lá no sistema, para você gastar mais 2 dias fazendo isso. Não, e o duro é o seguinte. Gente, eu não estou sendo contra vocês. Ter entretenimento, assiste um bom filme. Cadê o Valdir? O Valdir sugeriu um bom filme. Qual que é o nome do filme? Tem lá na Netflix, né, Valdir? Qual que é o nome do filme? Escritores da Liberdade. É drama? É? Não, então não vou ver, não. Não, é uma história. É bonita? Faz chorar? Então não vou ver, não. Mas o pessoal que gosta vai ver, fica tranquilo. Não, eu já estou chorando com tudo, se eu ver um trem desse aí, pronto. Não estou dizendo que é errado você ver, mas preste atenção. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Pega essa palavra, dominado. Quando alguma coisa te domina, quando você tem uma sensação que você não vai ficar alegre, que você não vai ficar feliz, que você não vai ter satisfação na vida sem aquilo, seja um aparelho, seja uma pessoa, seja uma situação, seja um lugar. Deixa eu te dizer, o que você está fazendo é o seguinte, você está tirando a glória devida a Deus e colocando em outra coisa, e isso está fazendo de você um idólatra. Você tem um ídolo. Eu tenho um ídolo. Cuidado, inclusive, quando você olha para as multidões, atrás de uma imagem, de uma escultura, e aí dentro do seu coração você diz, está vendo como eles são idólatras? Em nome de Jesus, está na hora de nós, povo de Deus, olharmos para nós mesmos e perguntarmos qual é a nossa idolatria. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas a glória devida ao Teu nome. Essa precisa ser uma marca nossa. Então, distribua bem o seu tempo. Coloque Deus como a principal pessoa na sua vida. Ele é o Deus da aliança com você. Ele é o Deus da aliança com a sua casa. Tenha oração,
Tenha louvor e adoração na sua casa. Isso não te impede de ver um bom filme, de sair com seus amigos, de conversar com as pessoas. Pelo contrário, portanto, quer comais ou bebais, façais tudo isso para a glória de Deus. Glorifique a Deus em todas estas coisas, à medida que nenhuma delas te controla. Porque o controle da sua vida está no Senhor, a quem você serve. Ele tem o senhorio sobre você. Isso é vida de adoração. Há uma coisa que está afetando profundamente as famílias e os lares em todo o mundo, cristãos e não cristãos, chama-se pornografia. Tenha cuidado. Tenha cuidado para que a pornografia não se torne um ídolo na sua vida, um vício na sua vida. E é o tipo de situação que você só resolve de um jeito, você tem que cortar. Significa bloquear o acesso, não negociar com a situação, não fingir no sentido de achar que está tudo bem e você vai conseguir da próxima vez. Você tem que cortar as vias de acesso. E o diabo é tão astuto que ele tem criado muitas e muitas e muitas e muitas vias. E nós temos que lembrar que quando nós entramos nesse universo, o nosso coração se afasta profundamente de Deus. E nós deixamos de desenvolver essa marca de adoradores. E um ídolo se instala. E a Bíblia diz que o ídolo não é nada. E a Escritura diz, mas por trás dos ídolos estão os demônios. Uma segunda marca que distingue o que é uma família abençoada de uma não abençoada. E como eu disse, não são as circunstâncias. Não são nem as conquistas, nem as perdas, nem as vitórias, nem as derrotas objetivas da vida. A segunda marca que nos dá essa certeza de quem nós somos, se somos ou não abençoados, é a marca da confiança. Além de adorarmos a Deus e de não querermos glória para nós e de lutarmos contra os ídolos, porque essa luta é constante, nós expressamos nossa confiança em Deus. Isso não é uma coisa fácil, irmãos. Se você pegar o esboço dessa noite, talvez vai ser um dos esboços mais simples que você vai ver na sua vida de um sermão. O pessoal diz de vez em quando assim, inclusive hoje eu ouvi isso, alguém fica impressionado que o pastor Jean não tem esboço. Eu tenho um boletim aqui, você pode levar o boletim, eu não estou lendo o boletim. Mas alguém que vai pregar numa noite 3 palavras, precisa de esboço, gente? Estou falando de 3 palavras aqui, eu já falei uma, vou falar a segunda. Ou melhor, já falei a segunda. Confiança. Não precisa anotar, não. Agora, viver. Viver. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre a minha relação com Deus. Muitas vezes é uma relação difícil. Muito difícil. Deus toma umas decisões que eu não concordo com Ele. Ele resolve fazer coisas que eu não queria que Ele fizesse. Ele gera uns propósitos que no fundo, não eram os propósitos que eu queria para mim. E de vez em quando eu fico muito chateado com isso. E de vez em quando eu sofro muito com isso. E de vez em quando eu tenho que dizer isso para Ele, porque tem um problema nessa relação minha com Deus. Não sei porque eu não consigo esconder. Ou seja, eu me calar e não reconhecer como as coisas estão, não resolve nada, porque Ele já sabe. Então, toda vez que eu fico contrariado,
contrariado com Deus. A melhor coisa que eu posso fazer é dizer assim: Senhor, eu não estou entendendo por que o Senhor fez isso. Eu não estou entendendo essa escolha do Senhor. Deus, eu não sei por que o Senhor está agindo dessa maneira. Deus, eu não sei por que o Senhor não fez isso ou não fez aquilo. Deus, o Senhor sabe que eu estou triste. Deus, o Senhor sabe que eu não concordo com o Senhor. E tem outra coisa difícil em Deus, que às vezes quando eu quero falar essas coisas para Ele, eu falo já pensando assim: qual é a pancada que vem? E Deus, Ele é inteligente. Aí Ele não dá pancada nenhuma. Eu estou achando que Ele vai falar assim: como é que você fala isso para mim? E sabe o que Ele responde? Tá bom. Que bom que você falou. Às vezes parece que ia ser mais fácil se Ele viesse de lá e brigasse comigo. Mas Ele não quer brigar. Ao contrário, parece que Ele fica feliz quando eu digo essas coisas para Ele. Mas tem uma coisa entre eu e Ele. Eu discordo, eu sofro, eu luto, mas por saber quem Ele é, eu confio nele. Mas como assim, pastor? Deixa eu dizer umas coisas então sobre eu e Deus. Eu vejo as coisas de maneira muito passageira. Ele vê as coisas de maneira eterna. Eu vejo as coisas de uma maneira muito pequena. Ele vê todas as coisas ao mesmo tempo, com toda a profundidade. Eu era filho da ira. E antes de eu nascer, Ele já me amava. Eu sou pecador. E Ele proveu o único meio que era possível para eu ser salvo. E o meio foi caro. Foi o filho dele, morrendo. E principalmente quando as coisas envolvem morte, aí que eu discordo dele. Mas ele ressuscitou o filho dele. O sepulcro está vazio lá em Jerusalém. E ele prometeu, a ressurreição é para todos os filhos dele. E às vezes, de fato, eu perco algumas coisas pela caminhada que eu não queria perder. Mas aí eu lembro a herança eterna que está prometida. E às vezes, por querer viver do jeito que Ele quer que eu viva, eu vou ser honesto com vocês, eu sou humilhado. Mas tem uma coroa de glória me esperando. Então a pergunta que eu faço para você: é melhor eu confiar em mim mesmo, ou é melhor eu continuar confiando nele? Israel, confie no Senhor. Sacerdotes, confie no Senhor. Povo de Deus, confie no Senhor. Família abençoada de Deus, confie no Senhor, mesmo quando você não entende, mesmo quando você não concorda, mesmo quando você gostaria que as coisas fossem muito, muito diferentes daquilo que elas estão sendo. Mesmo quando você olha para o seu cônjuge e pensa, essa pessoa é muito diferente do que eu sonhei para mim. Mesmo quando você olha para os seus filhos e você acha que eles estão sendo ingratos. Mesmo quando você olha para os seus pais e você questiona de Deus, por que os seus pais são assim? E às vezes até você olha para o pai de outra pessoa e diz, por que meu pai não é como aquela pessoa? Confie no Senhor. Confie no Senhor. Ele é o seu socorro. Socorro, meus irmãos, é ação na sua direção. Socorro é quando Deus vem. Escudo é quando Ele já está e Ele protege como um muro, como uma parede a sua vida. Nós precisamos
crescer na adoração e na confiança no nosso Deus. Os irmãos são minha família. Minha amada família Luz. E se você me perguntasse, qual foi o momento mais difícil na minha vida até hoje? Foi há 1 mês e alguns dias. Exatamente um determinado momento, dentro de uma UTI, quando Deus resolveu levar o nosso filho Timóteo. E eu estava lá, vendo. Eu estava atrás de um vidro, vendo a tentativa de ressuscitação do Timóteo e vendo os últimos batimentos cardíacos dele. Eu nunca vou esquecer aquele momento. E a única coisa que eu pude fazer foi levantar as minhas mãos e começar a orar. E eu orei. Foram 25 minutos de oração. E eu pedi, Senhor, cura esse menino. Senhor, faz o coração desse menino voltar. Senhor. E depois de uns 20 minutos, eu comecei a dizer para Deus: Senhor, eu entrego ele nas tuas mãos. Senhor, faz a tua vontade. Senhor, cumpre o teu propósito. Mas não é porque eu sou um super crente. Eu não sou. É porque nos anos da caminhada com Deus, eu tenho aprendido que Ele sempre tem o melhor. Israel confia no Senhor. Ele é o seu escudo. Ele é o seu socorro. Mas há uma terceira e última palavra que é marca nas famílias benditas de Deus. Além da adoração, além da confiança, é o louvor. Talvez você tenha dificuldade de entender a diferença entre adoração e louvor. De fato, são duas palavras muito próximas, porque dizem respeito ao modo pelo qual nós exaltamos a Deus. Então, as duas têm essa conexão. Elas falam de exaltação. Só que a adoração fala de adoração. Adoração fala de rendição pelo que Deus é. Adoração sempre nos aponta para os atributos de Deus, os que a gente consegue perceber com clareza, e até mesmo aqueles que são tão difíceis de discernir, mas que nós sabemos, Deus é assim. Louvor gera exaltação por aquilo que Deus faz, os seus feitos. E aí o salmista diz assim no verso 16, depois de dizer no 15, sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. No verso 16 ele diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. O que isso aqui está dizendo? Que nos céus tudo acontece independente de nós. É um terreno onde não existe responsabilidade humana, é soberania, soberania, soberania. Mas aqui na terra não. A terra é lugar onde as pessoas estão tendo desejos, onde as pessoas estão fazendo escolhas, onde as coisas estão acontecendo dia após dia, onde trabalhamos, onde respiramos, onde andamos, onde brincamos, onde nos desenvolvemos, onde nos procriamos, onde nos relacionamos e fazemos todas as coisas concernentes a esse mundo. Não é que Deus não seja soberano nesse mundo, mas na terra há uma esfera de responsabilidade nossa. E os que morrem, o que acontece com eles? Eles estão mortos para a nossa realidade.
Aqueles que partiram, que nível de conexão eles têm com os acontecimentos aqui? Nenhum. Eles estão dormindo. Onde eles estão frequentando um culto, em qual igreja nessa noite? Eles não louvam aqui nessa terra. Veja que quando você continua lendo a Escritura, e a Escritura nos descreve os céus, ela nos mostra que aqueles que estão lá adoram a Deus. Eles estão adormecidos em relação ao mundo aqui. Pastor, mas o que isso tem a ver com louvor? Enquanto adoração é nos sujeitarmos a Deus, porque Ele é, Ele dá toda a glória a Ele, louvor é nós estarmos dispostos a fazer as escolhas certas para a glória de Deus nesse mundo, é viver nesse mundo fazendo aquilo que exalta a Deus. Onde? No trabalho, na escola, na igreja, onde quer que eu esteja. Enquanto eu estiver aqui, diz o texto, verso 18, mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Vida de louvor é o desejo de ver os feitos de Deus conectados com a minha casa, com as minhas escolhas, com as situações cotidianas em que eu vivo. Vamos tentar aplicar isso de maneira prática. A marca do louvor tem a ver com se a gente tem vida devocional ou não tem. Tem a ver se nós servimos os outros ou não. Tem a ver se nós olhamos para a nossa casa como um lugar de aconchego só para nós, ou se nós abrimos a nossa casa para abençoar pessoas. Louvor tem a ver com o desejo nosso de ver gente sendo salva, de ver gente sendo alcançada, de ver Deus sendo glorificado através dos seus feitos aqui e agora. Louvor tem a ver com aquela escolha que você faz. Por exemplo, eu não vou ficar na frente da TV vendo novela, ou passear no Facebook vendo a vida alheia. Eu vou estudar a Bíblia com os meus irmãos, eu vou orar com eles, eu vou cantar com eles nessa noite, porque lá naquela casa, Deus está sendo louvado, Deus está sendo exaltado. Louvor tem a ver com o desejo seu, não, e eu quero abrir a minha casa, porque eu quero ver os feitos de Deus aqui, eu quero ver meus amigos, meus parentes, meus vizinhos entrando pela minha porta, comendo na minha mesa e sabendo quem é o Deus que eu sirvo. Louvor tem a ver com o nosso movimento como igreja, em servir nesse mundo, em sermos missionais, em abençoarmos pessoas. Em abraçarmos aqueles que são esquecidos, desprezados, em colocar os nossos dons e talentos em funcionamento para que Deus seja exaltado. Louvor tem a ver com o fato de ensinarmos dentro da nossa casa, que a nossa casa é um lugar que existem cânticos espirituais e que a gente gasta tempo com Deus. Louvor é a gente deixar de achar que é pesado sair de casa para vir cultuar a Deus no domingo, porque amanhã tem um dia lotado das suas coisas. Louvor é você vir com alegria e júbilo. Hoje eu vou estar com os meus irmãos na casa do Senhor, e amanhã eu começarei uma semana cheia de glorificação a Deus, porque a palavra de Deus me abençoará. Isso tem a ver com louvor. Louvor nos tira da zona de conforto, louvor nos arranca do sofá, louvor nos tira da televisão, louvor nos tira da internet. Sabe para quê? Para a gente amar a gente, abraçar a gente, cuidar de gente, investir em gente, porque Deus é glorificado assim, agora, nesse mundo, onde eu faço escolhas todos os dias. Isso precisa ser uma marca na família bendita de Deus. Não é se está dando tudo certo.
quero encerrar com essa ilustração, uma história que está acontecendo nesses dias, aqui pertinho da gente, na cidade de Hidrolândia. E depois eu quero, em nome de Jesus, deixar um desafio prático para a igreja. Há um senhor na nossa congregação em Hidrolândia, ele está com câncer. E ele tem feito tratamento. Até aqui o tratamento não tem dado o resultado que se esperava. Esse homem é um homem de Deus. E ele chegou para o nosso pastor lá, que é pastor auxiliar nosso aqui por enquanto, e falou assim: pastor, eu queria começar uma reunião de oração na minha casa, porque eu quero orar por pessoas. Ele não falou, eu quero ter uma reunião de oração na minha casa porque eu estou doente, eu estou precisando de oração. Entenda isso. Ele falou assim, eu quero começar uma reunião de oração na minha casa porque eu quero que a minha casa abençoe pessoas. Toda sexta-feira, cerca de 80 pessoas estão indo para a casa dele. Deus é louvado nisso ou não, irmãos? Não está na hora da gente, então, expandir a nossa mente? Gente, barulho, gente, movimento, gente, chão para limpar no dia, gente, talher, prato sujo, gente, complicado, gente, difícil. E você vai ficar velho, e talvez você vai passar sem investir em gente, e sua casa, sua vida deixou de ser um tributo de louvor a Deus, porque o sofá era mais confortável, porque a sua TV tinha 55 polegadas, porque o seu carro não podia ser sujo, e assim por diante. Está na hora de você ter a coragem de olhar para você e dizer assim, eu sou família abençoada do Senhor. Eu tenho lutas em casa, eu tenho desencontros. De vez em quando, inclusive, aqui tem briga, é complicado. Aqui, inclusive, tem filho que teima. Às vezes a gente tem que corrigir. Aqui tem problemas. Às vezes a gente não está tão bem de saúde. Mas eu sou família abençoada do Senhor. E por que eu sei disso? Porque eu o tenho como o Senhor da minha vida. Eu vivo para a glória dEle. Porque eu, apesar de tudo isso, confio nele, porque a minha vida serve para exaltá-lo. Eu quero ver os seus feitos, eu quero ver a sua glória, eu quero ver o seu mover, onde? Dentro da minha casa, dentro da minha igreja, dentro do meu trabalho, dentro da minha escola, onde quer que Deus me coloque, eu quero louvá-lo, participando do mover que Ele está fazendo nesse mundo. Isso são marcas de um povo abençoado por Deus. Eu preciso deixar um desafio para você. Você precisa, nessa semana, refletir mais sobre isso. Orar mais sobre essas questões. Eu quero desafiar você a ir em uma das casas e lugares que estarão abertos, em que nós estaremos orando, compartilhando, abrindo o coração, ajudando uns aos outros a vivermos essas marcas. Aqui nesse boletim, você tem os lugares desta semana em que isso vai acontecer. Aqui nesse lugar, há irmãos que saíram da zona de conforto, que abriram as suas casas, que dispuseram as suas vidas, e que durante a semana vão estar prontos para receber você com muito amor, com um abraço caloroso, partilhar um lanche com você, e vocês vão juntos estudar a palavra e vão abrir o coração diante de Deus. E você será fortalecido como família abençoada do Senhor. E esses irmãos
que farão isso, nós vamos orar por eles daqui a pouco, mas eles também vão orar por nós. Nesse momento, eu quero conclamar você a estar num lar. Quem sabe daqui a um tempo você vai abrir o seu lar. Mas nesse momento, esteja num lar, para crescer em Jesus, em nome de Jesus. E nós vamos orar por isso. Mas eu queria orar primeiro. Se há alguém aqui nessa noite que tem o desejo verdadeiro de fazer parte da família de Deus, de poder dizer, eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, os meus pecados foram perdoados, eu pertenço a Ele, eu agora sou dele, e você tem dúvida dessa experiência, mas você quer. Você quer poder ler o Salmo 115 e dizer assim, esse Salmo fala da minha vida, eu sou família abençoada de Deus, que adora, que confia, que louva. Eu quero orar por você. E quero orar por você que já tem essa marca, mas que você olha para a sua família e diz, nem todos na minha casa temem a Deus. E o seu clamor nessa noite é, Senhor, eu quero poder dizer, eu e toda a minha casa servimos ao Senhor, mas ainda, algumas pessoas que eu amo, dentro do meu lar, não temem o Senhor. E nessa noite você quer clamar pela vida dos seus familiares que estão longe de Deus. Eu quero orar por você também. Você entendeu? Se você quer fazer uma entrega ao Senhor, abandonando todos os outros ídolos do seu coração, eu quero orar agora com você. Se você quer clamar a Deus para que alguém dentro da sua casa tenha essa experiência de salvação, eu quero orar com você, apresentando essa pessoa diante de Deus. Nós vamos ficar em pé, e eu queria que aqueles que assim desejam orar, venham aqui à frente, por favor. Uma oração de entrega, de conversão, ou de súplica pela salvação dentro da sua casa. Salvação de pessoas que você ama. Vamos clamar ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, essa é noite de salvação, nessa casa de oração. Pessoas se rendem diante de Ti, dizendo que desejam pertencer à Tua família, serem filhos, filhas do Senhor. Reconhecem que viveram longe de Ti, mas se entregam pela graça a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, para adorarem ao Senhor, para confiarem no Senhor, para louvarem o Senhor com as suas vidas. Receba, ó Deus, o arrependimento e a fé que brota nesse coração, nesses corações. Derrama a Tua salvação nessa noite, Senhor. Eu quero pedir que você repita essa oração. Se a sua oração aqui é de confissão de Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode repetir dentro de você, mas você está falando com muita sinceridade para Deus. Diga para Ele assim: Senhor, eu sou pecador, como eu preciso de Ti. Nessa noite, eu confesso Jesus Cristo, Teu Filho, como o meu único e verdadeiro Salvador. A Ele eu me rendo, e nele deposito toda a minha confiança e esperança. Recebe a minha vida nas Tuas mãos. Me torna Teu filho nessa hora, em nome de Jesus. Agora eu quero que você que tem um parente, alguém da sua família longe de Deus, eu quero que você faça essa oração comigo. Senhor Deus, eu Te louvo, eu Te sirvo, mas há pessoas que eu amo
amo profundamente que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. O meu desejo é que eu e toda a minha casa sirvamos ao Senhor. Nessa hora, eu apresento essa pessoa ou essas pessoas tão preciosas a Ti e peço a Ti, salve-as, alcance os seus corações para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Voltemos para o nosso lugar e eu quero pedir que todos os líderes de candeias venham aqui à frente agora, que são os grupos pequenos que estarão reunidos durante a semana. Rapidamente. Todos os líderes de candeia, rapidamente, venham aqui à frente. Meus amados irmãos, nessa semana vocês estarão abrindo suas casas, sua empresa, ou estarão ministrando na casa de algum irmão ou irmã para a vida desse povo e para a vida de outras pessoas que Deus irá enviar para lá. E nós estamos começando um mês para pensar sobre família. E eu queria que a igreja orasse por vocês. Vocês são muito preciosos para a nossa igreja. O ministério de vocês tem nos abençoado. Sejam perseverantes, não desanimem. A família de vocês é família abençoada do Senhor e é família abençoadora do Senhor. E nós como igreja queremos cobrir vocês com oração. E depois eu quero que vocês orem pela igreja, porque a igreja será ministrada por vocês nessa semana, em cada grupo que irá se reunir. Eu vou pedir ao pastor DJ que ore em nome da igreja por vocês, mas vou pedir que toda a igreja se coloque em pé e estenda a sua mão para a gente abençoar esses irmãos. Senhor, a Tua palavra nessa semana vai ser anunciada, pregada, revelada. Pessoas serão pastoreadas, Pai. Pessoas serão alcançadas por essas casas. Oh Deus, pessoas serão ministradas, Pai, pelas palavras que o Senhor vai colocar no coração de cada uma delas. Tu és o nosso Deus, Pai. Não há Deus como o Senhor. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Por isso nós cremos que a palavra pregada nessa semana, oh Deus amado, entrará em famílias inteiras. Através dessa palavra revelada nessa semana, Pai, lares serão sarados, curados, pessoas transformadas pelo poder do Teu nome. A oração da igreja, ó Deus, em torno dessas casas, que em breve se multiplicarão, ó Deus, em mais 10, em mais 20, em mais 30, 50 lares nessa cidade, pregando o Teu Evangelho, Pai. A oração é que elas, ó Deus, sejam um canal de anúncio da Tua palavra. Oramos por famílias inteiras. Oramos por gente se convertendo, oramos por gente sendo alcançada, oramos, ó Deus, por gente sendo sarada, oramos por gente sendo acompanhada no poder do Teu nome. Cremos, Pai, no Evangelho vivo, verdadeiro, transformador, curador, Pai, que sara feridas, que cura a alma das suas mais intensas feridas. Cremos, Pai, que as canções cantadas, ó Deus amado, que a exaltação feita naquele lugar, que a edificação, Pai, anunciada naquele lugar. Cremos, ó Deus amado, que o momento de comunhão, através, ó Deus amado, de trocas, ó Deus, de algumas refeições, serão, Senhor Deus amado, um momento, Pai, ó Deus, de transformação e de cura na vida de pessoas. Usa, ó Deus amado, as candeias espalhadas pela cidade de Goiânia. Usa, Senhor Deus amado, a igreja Luz, cada um de nós, Pai, para que a nossa casa seja como a casa daquele senhor de Hidrolândia, um canal, um lugar de abençoar pessoas, que sejamos hospitaleiros, que sejamos, ó Deus amado,
pessoas que abrem as suas casas para abençoar a gente. É por isso que nós estamos aqui, no nome de Jesus. Amém. Nesse mesmo espírito de oração, nós vamos pedir que esses irmãos que estão ministrando nos lares, agora eles vão estender a mão sobre nós. Pastor Rony, representando todos eles, irá nos conduzir numa oração por você. E eu queria que você pensasse no seu coração, o Espírito Santo está no nosso meio, Ele sabe de todas as coisas. Eu quero que você diga para Deus nesse exato momento: Senhor, como eu preciso que o Senhor me abençoe nessa situação específica. Fale para Deus, fale para Deus. Ele está ouvindo você. E esses irmãos vão ministrar sobre nós nesse momento. Ah, Senhor, estamos diante do Senhor. Corações, mentes contritos, voltados para o Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, nos use com ousadia, com intrepidez no Senhor. Encha-nos do Espírito Santo, Senhor, para que quando esses irmãos que o Senhor irá levar esta semana para as nossas candeias chegarem, Senhor, eles sejam profundamente impactados pelo Senhor. Pai de misericórdia, em nome de Jesus, nos dê a sensibilidade, Senhor, para levarmos a esses irmãos aquilo que o Senhor quer que façamos, Senhor. Em nome de Jesus. Aqueles que precisam de uma palavra de conforto, aqueles que precisam de uma exortação, aqueles que precisam de cuidado, aqueles que precisam ser integrados. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos como instrumento, Senhor. E em nome de Jesus nós também clamamos para que todas as barreiras, todas as cordas, todas as ciladas do inferno que vão tentar impedir esses irmãos de chegarem até nós, sejam desfeitas em nome de Jesus. Para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Queremos ser instrumentos do Senhor, queremos abençoar esses irmãos, esperamos que eles sejam abençoados, em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, poderosamente. Leve-os, não deixe que eles se esqueçam, mas traga-os até nós, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos falar as verdades do Senhor a eles, verdades que salvam, que curam e que libertam em nome de Jesus. Queremos abençoá-los para a honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, não apenas hoje, mas para sempre. Amém. Amém. Podem se assentar. Nós temos que fazer algumas rápidas comunicações.